Olá, pessoal do canal do Professor Fábio Inácio. Hoje eu estou aqui para trazer uma aula que é uma espécie de dicas aí com relação a provas da área de educação infantil, seja de auxiliar de desenvolvimento infantil, seja de agente de desenvolvimento infantil, seja de professor de educação infantil, alguns pontos importantes que você tem que saber para a prova. Então, dicas para provas de educação infantil. Antes de fazer uma prova, veja esse vídeo. Porque, gente, eu estou trazendo também questões, né? Comentando questões recentes, questões de várias bancas. Então, é um vídeo muito interessante. E se você quiser contribuir com o canal, você pode deixar seu like, pode recomendar o like, pode dar o valeu aí no YouTube também, né? Onde você pode contribuir. Tem os Pix, os parceiros, os livros, enfim, todas as formas para você ajudar. Então vamos lá, dicas para provas da educação infantil. Antes de fazer uma prova, veja esse vídeo. E aí vamos lá, olha só, informações essenciais. Educar e cuidar são inseparáveis e indissociáveis. Quando você pensa na educação infantil, já remete muitas pessoas, né? Vamos fazer um contexto aqui da educação infantil. Antigamente a creche, né, ela era muito ligada à assistência social, um lugar para a criança ficar, então estava muito mais vinculada ao cuidar do que o educar. Só que a creche, ela vem para a educação, né, ela vem como a primeira etapa da educação básica, e aí, né, ela vem já com uma característica de educar. E o cuidar, gente, ele vem junto, eles são indissociáveis, inseparáveis. Eu até falo, quem cuida, educa, quem educa, cuida, né? Eu até brinquei num vídeo, o som saiu até meio baixo e tal. Quem cuida, educa, quem educa, cuida, né? Quem cuida, educa, quem educa, cuida. Dá até uma sonoridade isso. Então, gente, não pode, saiu alguma alternativa que está separando, tá? Separando, o cuidar é uma coisa, o educar é outra, opa, tá errado, tá? Então, ó, caso apareça numa prova alguma alternativa separando os dois, ela está errada, certo? A não ser que você esteja buscando a alternativa errada, mas educar e cuidar são inseparáveis e indissociáveis, e vocês vão ver isso nas questões, né? Olha aqui, VUNESP 2013, caiu agora, prova de agora. Na educação infantil, um dos momentos favoritos da professora Cláudia, né? Questão muito característica da VUNESP, é a roda de histórias. Ela organiza o espaço com tapetes e almofadas, de modo que todos possam observar uns aos outros. Cláudia entende que as crianças precisam de conforto físico para desenvolver a imaginação, os afetos, as emoções. Com fundamento em Oliveira, a professora explica que planeja assim esse momento, porque na educação infantil, as atividades pedagógicas são um complemento da experiência principal, que são as ações do cuidar. B. As ações do cuidar são um complemento da experiência principal, que são as atividades pedagógicas. C. O conforto físico ajuda a disciplinar os corpos das crianças para que elas sejam melhor preparadas para o ensino fundamental. D. As atividades de cuidado e as atividades pedagógicas são aspectos da mesma experiência. E E. As atividades pedagógicas e de cuidado se distinguem porque a primeira é responsabilidade da escola e a segunda da família. Lembra o que eu falei agora, naquele primeiro slide? Cuidar e educar são indissociáveis, são inseparáveis, né? Então, olha só, quando ele fala aqui que as atividades pedagógicas são um complemento da experiência principal, o que ele está fazendo? Ele colocou o cuidar como mais importante do que o educar, né? Ele hierarquizou essas duas. Olha a outra, né? As ações do cuidar são... Aqui ele inverteu, né? Colocou o pedagógico como mais importante. E na C, o conforto físico ajuda a disciplinar os corpos para que elas sejam melhor preparadas para o ensino fundamental? Não, né? Agora vamos ler a D. As atividades de cuidado e as atividades pedagógicas são aspectos da mesma experiência. Se elas são indissociáveis, inseparáveis, né?
E aí é letra D. Mas olha aí, as atividades pedagógicas de cuidado se distinguem. Ó, né? Já separou. Então, portanto, gabarito letra D de dado. Veja, uma questão que caiu numa prova recente, que bastava você saber que educar e cuidar são indissociáveis, são inseparáveis. Qualquer coisa que tenta desvincular uma da outra está errado. Isso aí, eu estou falando aqui coisas essenciais da educação infantil. Então, se você vai prestar uma prova de agente escolar também, né, de inspetor, mesmo professor, são informações essenciais. Ah, professor, mas isso é muito básico, eu já sei. Ótimo. Então, olha as questões, se você acertar tudo, beleza, você realmente está por dentro dessas dicas e é ótimo, mas você vai revisando, né? Vamos lá, 2, ó, Banca Selecom de 2023. Ela fez uma prova, esqueci o nome da cidade agora, né, mas também é recente. No Brasil, durante muito tempo, o atendimento à primeira infância teve um caráter assistencialista. Lembra aquilo que eu falei para vocês? Que durante muito tempo a creche era vista apenas como um lugar para ficar enquanto a mãe trabalhava, né? Depois a creche passou a compor a educação, a primeira etapa da educação infantil, e dividindo, né, creche e pré-escola. E lembrando, gente, que a creche, né, ela atende do 0 a 3 anos, né? E aí, por isso que fala aqui, ó, ou seja, um direito não de todos, mas somente dos filhos e pais e mães que trabalhavam. É outra coisa que você tem que lembrar, que a creche é o direito da criança, né? Ah, mas a mãe trabalha, precisa sim, mas antes disso vem a criança. Ela é o elemento principal e ela é que tem direito à creche, porque creche é educação, creche onde a criança está sendo cuidada e educada, né, que são indissociáveis, inseparáveis, é importante para a criança, né? Já existem estudos que mostram que a criança que trabalha, ou a criança que trabalha não, a criança que está na creche, ela tem um desenvolvimento melhor durante a sua vida, né? Claro, isso em proporção, né? Tem um desenvolvimento melhor na sua história na escola, né? Então, vamos repetir aqui para contextualizar que a creche não é assistencialista. Muita gente fala creche noturna. Creche noturna, o ensino na creche é diurno, não é noturno. Então não tem, se for creche noturna, é caráter assistencial, tá bom? No Brasil, durante muito tempo, o atendimento à primeira infância teve um caráter assistencialista, ou seja, um direito não de todos, mas somente dos filhos de pais e mães que trabalhavam. Após muita luta, as mudanças foram conquistadas. Nas últimas décadas, vem se consolidando na educação infantil a concepção que vincula educar e cuidar, brincar e cuidar, e educar, cuidar e ensinar, desenvolver e brincar. Ficou fácil, né, professor? Ficou fácil. Eu acho que você já respondeu corretamente. Nós estamos falando, é claro, do educar e cuidar, né? Estão lá vinculados, inseparáveis, indissociáveis, né? Educar e cuidar. Porque quando você está dando banho a uma criança, você está estimulando, cantando, fazendo atividades, isso é educar e cuidar, tá bom? Então vamos lá, dando sequência. Olha só, mais informações essenciais. Educação infantil é a primeira etapa da educação básica. Primeira etapa da educação básica e educação infantil, que está dividida em creche e pré-escola, sendo a creche de 0 a 3 anos e a pré-escola de 4 e 5 anos. Nesta fase, os pais têm a obrigação de matricular os seus filhos, etapa obrigatória da educação básica. Então, quando a criança completa 4 anos, se ela completa 4 anos até o dia 31 de março, né? Se ela tem 3, mas vai completar até o dia 31 de março, 4 anos, ela tem que ser matriculada na pré-escola, certo?
E se ela fizer depois do dia 31 de março, em abril, aí ela tem que continuar matriculada na creche, certo? A data de corte é 31 de março também, não esqueça disso. Informações essenciais para você fazer uma prova da educação infantil. Vamos lá, olha o que diz a LDB, seção 2 da educação infantil, artigo 29. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 anos. Aí eu falo, nossa educação é né? Inclusive, integral, interdisciplinar, né? Então, a palavra ela aparece muito nos textos dos autores pedagógicos, na legislação, né? Integral, inclusiva, interdisciplinar, né? Então, muita atenção nisso. Até 5 anos em seu aspecto físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. Veja, esse artigo 29 é muito importante, porque é o desenvolvimento integral, né, e todos os aspectos, físico, psicológico, intelectual e social. Viu alguma coisa que quer separar, quer segregar o psicológico do intelectual do social? Opa, não deve estar certo, né? Então, muita atenção nisso, cuidado, né? Sempre que tentam separar, segregar, né, combina com aquilo que eu chamo de DNA da educação. Então, o artigo 30 da LDB, a educação infantil será oferecida em creches, inciso 1, ou entidades equivalentes para criança de até 3 anos de idade. E na pré-escola, inciso 2, para crianças de 4 a 5 anos de idade. Está na LDB, artigo 29, artigo 30. Não esqueça. E nas diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, né? Educação infantil, primeira etapa da educação básica, oferecidas em creches e pré-escolas, as quais se caracterizam como espaços institucionais não domésticos. Por que eles colocam isso, gente? Porque, por exemplo, existia aquela, dentro do contexto aí da educação infantil, a história das mães crecheiras, né? Aquela senhora que pegava crianças para cuidar. Isso é uma creche? Não, né? Porque é um espaço doméstico, né? Ali tem muito cuidar e pouco o educar, né? Então, não é um espaço institucional, é isso que quer dizer. Ah, mas a moça é boa, ela cuida, ela educa, né? Mas não é a característica geral. No geral, são pessoas que apenas cuidam e educam menos, né? Então, por isso que coloca aqui, espaços institucionais não domésticos, que constituem estabelecimentos educacionais públicos ou privados, pode ser público, pode ser privado, né? Que educam e cuidam, né? Educam e cuidam de crianças de 0 a 5 anos de idade no período diurno. Aí lembra da história que eu falei da creche noturna? Tem na legislação creche noturna? Criança pode estudar à noite, principalmente de 0 a 5 anos, né? Estudar, está na educação? Não. Aí, se é um projeto de creche noturna, ela está ligado à assistência social, tá? Porque aí não é mais educação, ok? Em jornada integral ou parcial, regulados e supervisionados por órgão competente do sistema de ensino e submetidos a controle social. Professor, mas tem uma creche lá à noite que o pessoal educa e cuida. Gente, nós estamos falando de aspectos legais, né? Aspectos formais da nossa lei. Então, a gente não pode considerar isso, porque, veja, aqui está bem claro, período diurno, submetido a controle social, né? Então, está bem claro aqui o que é a creche e a pré-escola, certo? Informações importantes que você deve levar para a prova. Vamos ver, uma questão da Consulpan. Consulpan, né? Uma banca que faz alguns concursos aí aqui no estado de São Paulo e outros estados também. 2022, a educação infantil é a primeira etapa da educação básica e está estruturada em creches para crianças de e 11 meses de idade, pré-escola para crianças de
anos e 11 meses de idade. Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente a afirmativa anterior. De 0 a 2, 3 a 5, de 0 a 3, 4 e 5, de 1 a 2, 3 e 5, 2 a 4, 5 e 6. Ficou fácil, né? A banca nem precisava ter colocado esses 11 meses de idade de aqui, porque isso nem aparece na lei, né? Mas aqui seria qual alternativa? O que você respondeu aí, né? 0, 3 anos, né, de idade e 4 e 5 anos. Portanto, gabarito, letra B de bola, de bom, né? B de bola. Ó que questão tranquila, caiu na prova e essa você não pode errar. Você não pode errar, questão fácil. Por isso que eu estou falando, essas dicas são fundamentais. Com essas dicas aqui, você já acerta aí algumas questões. Vamos ver essa da VUNESP, ó, 2023, tá vendo? Caiu, gente. Por que eu estou falando isso? Porque tem gente que fala assim, isso é fácil, isso é moleza, né? Tem gente que vai falar assim, ó, que legal, gostei, né? Porque eu não sabia disso. Então a gente faz vídeo de uma forma a que todo mundo tem acesso. Então olha só, caiu, gente, caiu. Considerando as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, em seu artigo 5º, assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas do trecho a seguir. A educação infantil, etapa da educação básica, é oferecida em as quais se caracterizam como espaços institucionais não domésticos que, né, faltou os espacinhos aqui, constituem estabelecimentos educacionais que educam e cuidam de crianças de anos de idade no período em jornadas regulados, né? Faltou os espacinhos aí na hora de transferir a pergunta, desconfigurou os espaços. O que preenche esses espaços aqui, né? A educação infantil, ela é o quê, né? Aqui tinha um espaço, tá, gente? Ela é a primeira, segunda. Ó, educação infantil, ela é segunda etapa da educação básica? Não. Então a gente já eliminava a D e já eliminava a E. Né? Aqui tinha um espacinho. Ela é a primeira. Já eliminamos duas, ficamos com A, B, C. É oferecida em creches e pré-escolas, berçários e creches e pré-escolas, ó, já eliminando a B, né? Porque você já aprendeu que a divisão é em creches e pré-escola. Ficou só a A e a C agora. Aí, as quais se caracterizam como espaços institucionais não domésticos, né? Espaços institucionais não domésticos, aí tinha um espaço aqui, né? Públicos ou privados ou só privados? Ah, não. Públicos ou privados, né? Que constitui estabelecimento do que cuida de crianças de anos, né, de 0 a 5 de idade, né, no período diurno, né, em jornada integral ou parcial, né, regulados. Então faltou os espacinhos aqui, felizmente na hora que fui configurar lá, mas é letra A de amor, né? A de amor, ó, primeira etapa da educação infantil, né? Creches e pré-escolas, públicas ou privadas, de 0 a 5, diurno, integral ou parcial. Questão também tranquila, caiu agora numa prova e é importante você saber isso aqui, essas informações. Vamos ver a LDB, outras informações muito importantes que estão no artigo 31. Já vimos o 29, vimos o 30, agora vamos ver o 31. A educação infantil será organizada de acordo com as seguintes regras comuns, né? Não se preocupe que isso aqui verde é só acordo que a lei foi alterada, né, em 2013. A pessoa está muito clara, eu não consigo enxergar. Mas isso aqui não tem problema, porque é apenas quando que a lei, né, foi alterada. Então, ó, inciso 1, avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças, sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental. Gente, dos deuses da educação, quando vem os... Eita, até bati no microfone. Quando vem os 10 mandamentos, estava lá, na avaliação infantil, não reprovarás, né? Não reprovarás na educação infantil. A educação infantil não tem objetivo de promoção, mesmo para o acesso fundamental. Não pode esquecer isso.
falou em promoção, retenção na educação infantil, está errado, porque está no artigo 31 da LDB, né? Lembra dos deuses da educação, quando desceu aqui para os 10 mandamentos da educação infantil, falou: não reprovarás, né? Educar e cuidar são indissociáveis. E depois vinha lá: não reprovarás, né? Então, no inciso 2, carga horária mínima de 800 horas distribuída por um mínimo de 200 dias de trabalho educacional. Gente, isso aqui é manjadíssimo, mas ainda tem gente que erra, né? Carga mínima, 800 horas, distribuídas em, no mínimo, 200 dias letivos. Professor, isso aí que você está falando, nós estamos careca de saber. Vocês não, eu estou. Mas o que acontece? Gente, tem gente que está começando agora, tem gente que se formou, tem gente que está se formando, tem gente que faz concurso, por exemplo, para agente de desenvolvimento infantil, que só precisa do ensino médio, nem conhece LDB, né? E tem gente que faz e ainda erra isso. Então, não esqueça, 800 horas distribuída por um mínimo de 200. Eu vou mostrar, tem questão disso. 3. Atendimento a criança de, no mínimo, 4 horas diárias. Então, qual é o mínimo? Números que você tem que anotar. 4 horas diárias para o turno parcial e 7 horas para a jornada integral. Quanto que é a jornada integral? 7 horas. Lembra do número, né? 7. Não esqueça, tá? 4. Controle de frequência pela instituição de educação pré-escolar, tá? Estamos falando de pré-escola. Tá falando de creche aqui? Tá falando de creche? Não, né? Pré-escola. Exigida a frequência mínima de 60% do total de horas. Qual é a exigência da frequência na pré-escola? 60 horas. No ensino fundamental, 75%. 60 horas, confundi tudo agora, hein? Calma, vou voltar. Volta a fita. Qual é a frequência mínima da educação da pré-escola? 60%. Qual é do ensino fundamental? 75%. Você não pode esquecer isso, você não pode errar isso, tá? Não esqueça, na pré-escola, 60%. Professor, e se não ficar... se o aluno não tiver 60% do total de horas, ele reprova? Lembra do mandamento? Não reprovarás, né? Na educação infantil, não reprovarás, tá bom? Vamos lá. 5. Expedição de documento que permita atestar os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança, né? Então, toda a parte da avaliação na educação infantil, ela é feita através do acompanhamento e do desenvolvimento das crianças, com portfólios, com registro, com fotos, com variados coisas para você ali acompanhar todo o desenvolvimento da criança, tá? Pode ser em vídeo, pode ser foto, pode ser portfólio, enfim, pode ser caderno de desenhos, né? Então, não esqueça disso. E vamos lá vamos mudar de tela. Diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. O que diz sobre a matrícula e faixa etária? É obrigatória a matrícula na educação infantil de crianças que completam 4 ou 5 anos até 31 de março em que ocorrer a matrícula. Professor, eu conheço gente que matriculou e era depois do 31 de março. E aí eu vou explicar. Realmente houve uma grande polêmica jurídica e muitos pais entraram na justiça, inclusive, com relação à data de corte, que era o 31 de março. Eu, por exemplo, nasci em 2 de abril. Se eu tivesse nascido agora, eu não poderia entrar na pré-escola, né, de 3 para completar 4 anos. Por quê? Eu faço 2 de março, então eu teria que continuar na creche. 2 de abril, né? Perdão, 2 de abril, eu faço 2 de abril. Então, o que acontece, gente? O STF decidiu que é válido, né, numa decisão muito apertada, que é válido a data de corte de 31 de março. Aí, a partir da decisão do STF de 2019, quem entra no sistema tem que seguir essa regra.
Ah, é por isso que tem gente, então, que é matriculado porque entrou antes da decisão final do STF, que é de 2019. Então, quem entra no sistema a partir desse ano, aí não tem choro, nem vela, nem recurso na justiça. 31 de março. Se a criança nasceu como de 2 de abril, né, ela não vai matricular na pré-escola, porque ela faz depois do dia 31 de março. Se ela fizer até o dia 31 de março, né, 4 anos, ela é matriculada na fase 1 da pré-escola, no pré-1, cada município chama de um jeito, né? Entenderam isso, gente? A data de corte, ela é válida. Ah, mas eu conheço aquilo que eu falei, que entrou antes no sistema antes de 2019, segue o barco, vai indo, né? E por quê? Porque tem um mandamento da educação infantil: não reprovarás, né? Então, por isso, as crianças que completam 6 anos após o dia 31 de março devem ser matriculadas na educação infantil. Eu tenho um filho, ele vai completar 6 anos. No dia 1º de abril, ele vai continuar na pré-escola. Por quê? Ele só vai poder entrar no primeiro ano, no ano seguinte, quando ele tiver para completar de 6 para 7 anos. Professor, não concordo com isso e tal, mas isso é a lei, já está batido o martelo, está decidido. A frequência na educação infantil não é pré-requisito para a matrícula no ensino fundamental. Lembra que eu falei qual é a frequência? Né? Mínima lá, 60%. E ela é pré-requisito? Não. Por quê? Porque tem a lei do não reprovarás. Né? Na hora você vai ouvir o Fábio falando. Fábio desceu a montanha com as suas tábuas da educação infantil e disse: não reprovarás. Lembra disso, que você não vai esquecer. Não esquecerás também. As vagas em creche e pré-escolas devem ser oferecidas próximo às residências das crianças, obviamente. Quanto mais próximo da escola, melhor. Está lá nas diretrizes curriculares nacionais. Está no ECA também, tá? Então vamos lá. Jornada é considerada educação infantil em tempo parcial, ainda nas diretrizes, né? A jornada de no mínimo 4 horas diárias. Então, jornada parcial, 4 horas diárias. Tempo integral, a jornada com duração igual ou superior a 7 horas diárias. Tem muita banca que coloca 8 e tem candidato que erra, né? É 7 horas diárias, certo? Compreendendo o tempo total que a criança permanece na instituição. Olha lá a questão da VUNESP 2023, fresquinha. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996, em seu artigo 31, a educação infantil será organizada de acordo com algumas regras comuns, entre elas a avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças, com o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental. Gente, a educação infantil tem objetivo de promoção? Se ela tem objetivo de promoção, ela também pode reter, né? Então, é o mandamento do não reprovarás, né? B. Carga horária mínima de 800 horas, distribuída por um mínimo de 200 dias de trabalho educacional. Opa! Eu lembro disso, hein? Parece isso. C. Atendimento à criança de no mínimo 4 horas diárias para o turno parcial e de 8 horas para a jornada integral. Eu lembro do professor Fábio falando 7. Lembra do número 7, jornada integral 7. D. Controle de frequência pela instituição de educação pré-escolar exigida a frequência mínima de 75% do total de horas. Não, eu lembro do professor Fábio falando 60%. Você não vai esquecer. E arquivamento sigiloso da documentação que atesta os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança? Claro que não, né? É importante que o pai participe, que o pai observe as reuniões de pais para mostrar os trabalhos executados pelas crianças, etc. Portanto, minha gente, é letra B de bola, né? Ó, questão que caiu, que eu mostrei aqui para vocês, caiu agora na VUNESP. Aí o pessoal, VUNESP é uma banca muito difícil, não sei o quê. Olha aí, questões boas de responder que caíram
na VUNESP em provas recentes. Eu estou falando de coisa que caiu, gente. Não estou falando de coisa que... tem gente que fala, isso aí não cai, isso aí é fácil, isso é moleza, né? Né? Então, aqui, ó, B de bola, carga horária mínima de 800 horas distribuída por um mínimo de 200 dias de trabalho educacional. E vamos dar sequência aqui, vamos embora. FAPEC 2021. 2021, questão número 6 aqui. Falamos de BNCC? Falamos? Não, né? Não falamos de BNCC. Professor, então como é que eu vou responder essa questão se a gente não falou de BNCC? É aquilo que eu falo, DNA da educação. As leis, gente, elas se entrelaçam, né? Elas têm uma sequência, elas têm uma coerência, né? Elas têm. Então vamos ler aqui, ó. A BNCC destaca a importância da avaliação na educação infantil como ação pertinente aos fazeres pedagógicos, incluindo a observação e o registro do processo de aprendizagem, desenvolvimento individual e coletivo das crianças, enquanto participantes das experiências propostas. Assim, essa documentação pedagógica tem por finalidade acompanhar o desenvolvimento das crianças e o trabalho pedagógico realizado, apenas justificar aos pais as atividades realizadas, satisfazer as necessidades burocráticas, B, estabelecer um ranqueamento entre os alunos e acompanhar o desenvolvimento das crianças, pois o trabalho pedagógico não necessita de avaliação. Nós não falamos que tem a avaliação, que é o acompanhamento, o desenvolvimento da criança? Sim, então já descartamos isso, né? E aqui a muito boa, acompanhar o desenvolvimento das crianças e o trabalho pedagógico realizado. Parece ser muito legal quando fala de documentação pedagógica. Questão que reduz, né? Apenas. Aí entra minhas dicas de DNA da educação. Falou apenas, reduzir, né? Memorizar, não combina com o DNA da educação. Apenas justificar aos pais as atividades realizadas? Não. Satisfazer as necessidades burocráticas? Não, né? Estabelecer um ranqueamento entre alunos? Não. Não existe isso na educação infantil. Portanto, qual é a letra? Né? Letra A. Nós vimos acompanhar o desenvolvimento das crianças e o trabalho pedagógico realizado, né? Olha só, a gente vai compreendendo a lei, vai entendendo o seu DNA da educação e a gente vai conseguindo responder várias questões. É isso que faz a diferença quando você faz uma prova, tá? Olha número 7 de 2023, a resolução CNE número 5 e o parecer número 20 de 2009 fixam as diretrizes curriculares para a educação infantil. Segundo essas normas, é correto afirmar que a educação infantil em tempo parcial é considerada jornada de no mínimo 6 horas diárias. Aí você já lembra? Acabamos de ver, olha aí, né? Proposta pedagógica na educação infantil deve especificar de modo separado as dimensões expressivo, motor, afetivo e cognitiva. Gente, DNA da educação, né? Já dei informação para vocês, a gente já viu que é 4 horas a jornada em tempo parcial, né? Na educação infantil, já vimos isso. E aqui, ó, DNA da educação, o que eu falo para vocês? Separou, segregou, dividiu, quer separar as dimensões expressiva, motor, afetivo, cognitiva? Não. Já eliminamos A, já eliminamos a B. A avaliação do desenvolvimento das crianças deve ser feita com o objetivo de seleção e promoção para o ensino fundamental. Não. Não pode objetivo de seleção na educação infantil. Não pode promoção, assim como não pode reprovação. Portanto, a letra C fora, né? Lembra do mandamento, não reprovarás. D. A instituição de educação infantil só pode reter as crianças na educação infantil em caso de ampla dificuldades de aprendizagem. Não, olha o mandamento, não reprovarás, né? E se você responder essa, você pecou, né? Aí tem que se confessar, tá? Então, letra D fora. E frequência na educação infantil não é pré-requisito para matrícula no ensino fundamental. Essa aqui é boa, hein?
Então, é gabarito letra E de escola, de educação, certo? Não é pré-requisito, tá? E qual é a frequência lá que está lá? 60%, né, na educação infantil. E no ensino fundamental, 75%. Não esqueça disso. Vamos lá. Práticas pedagógicas da educação infantil. Eixos do currículo. As práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular da educação infantil devem ter como eixos norteadores as interações e brincadeiras. Né? É outro mandamento também da educação infantil. Quais são os eixos pedagógicos, né? As práticas pedagógicas, os eixos norteadores da educação infantil? Interações e brincadeira. Está lá nos mandamentos. Interações e brincadeiras. Quais são os eixos norteadores? Interações e a brincadeira. Não esqueça disso, que isso não cai, isso despenca nas provas, despenca, é um monte de perguntas sobre isso, né? Tudo que eu estou falando aqui, gente, cai direto, não cai, despenca nas provas, certo? E tem gente que erra, né? Após essa aula, você não vai errar mais. Então vamos lá, FURB 2021. As creches e pré-escolas, na elaboração da proposta curricular de acordo com suas características, identidade institucional, escolhas coletivas e particularidades pedagógicas, estabelecerão modos de integração das experiências previstas nas diretrizes curriculares da educação infantil, DCNEI, Resolução CNE número 5/2009. As práticas pedagógicas dessas propostas devem ter como eixos norteadores o cuidado e a brincadeira, B, as interações e o cuidado, C, as interações e a brincadeira, D, o cuidado e a educação, e E, as interações e a curiosidade. Aqui tem que ter cuidado, né? Estamos falando de eixos norteadores, porque aí o pessoal fica... eu lembro do professor falar cuidado e educação indissociáveis e já vem aqui na D, né? Calma, não estamos falando disso, estamos falando de eixos norteadores. E eixos norteadores é o quê? As interações e a brincadeira, letra C de casa, né? Portanto, eixos norteadores da educação infantil, interações e a brincadeira. Vamos lá, número 9, FURB, Banca FURB de 2021. Para as diretrizes curriculares nacionais da educação infantil, DCNEI, Resolução 5/2009, em seu artigo 8, as propostas pedagógicas da instituição de educação infantil deverão prever condições para o trabalho coletivo e para a organização de materiais, espaços e tempos que assegurem a. O reconhecimento, a valorização, o respeito e a interação das crianças com histórias e as culturas africanas, afro-brasileiras, bem como o combate ao racismo e à discriminação. B. A educação em sua integralidade, entendendo o cuidado como algo dissociável ao processo educativo? Não, né? Por quê? Tá lá, ó. Cuidar e educar são indissociáveis. Está nos mandamentos, né? Está nos mandamentos. Aqui colocou como dissociável. E ela, educar e cuidar, são indissociáveis, né? Quem cuida, educa. Quem educa, cuida. Quem cuida, educa. Quem educa, cuida. Até musiquinha isso, né? Então, não esqueça. Não esqueça. Então, já eliminamos a B. A gente ficou na dúvida, né? Será que é? Então, vamos ler as outras. C. O estabelecimento de uma relação de distanciamento com a comunidade local. Distanciamento? Que estranho, né? Porque sempre fala que a gente tem que valorizar a comunidade, o contexto e de mecanismos que garantam a gestão democrática e consideração dos saberes da comunidade. Não tem nada que se distanciar da comunidade local, né? A creche fica na comunidade local, ela vai se isolar? Não, a escola não é uma ilha, né? D. O reconhecimento das especificidades etárias, das singularidades individuais e coletivas das crianças, promovendo a separação. Opa! Aí é mandamento, né? Do DNA da educação. Separou, segregou. A questão, alternativa, dançou. Separou, segregou, alternativa, dançou. Não é.
promovendo a separação entre crianças da mesma idade e crianças de diferentes idades. Não, aí você vai lembrar, separou, segregou, alternativa dançou. Já era essa letra D. E aí, a separação, não, separou, segregou, alternativa dançou. Não, já era, separou dimensão expressiva, cognitiva, já era. Portanto, eliminamos a B, a C e a D. Eu estava em dúvida na A. Então é A, né? Só pode ser A. Olha lá, letra A. Tá vendo, gente? Ó, só com os conhecimentos. Eu fiquei na dúvida da A, porque eu não lembrava do artigo 8. Por isso que eu falo, lei a gente não decora, a gente entende a sua essência, o seu esquema, e aí a gente não erra. Olha essa questão, eliminamos a B, a C e a D, né? B, C, D e E. E aí a gente não lembrava. Pô, será que tem isso? Conhecimento, parece ser bacana, legal, né? Conhecimento, valorização, respeito, interação, ó. Nossa educação é né? Interação das crianças com as histórias e cultura africanas, bem legal, né? Combate ao racismo, discriminação, tá tudo dentro do DNA da educação. Respeito, valorização, interação, né? O que não combina? Separação, né? Separou, segregou, alternativa dançou. Não esqueça disso. Vamos lá, 10. Nas diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, tem definido o que é educação infantil como sendo a primeira etapa da educação básica, oferecida em creches e pré-escolas, as quais se caracterizam como espaços institucionais não domésticos, que constituem estabelecimentos educacionais públicos ou privados, que educam e cuidam de crianças de 0 a 5 anos de idade no período diurno, em jornada integral ou parcial, regulados e supervisionados por órgão competente do sistema de ensino e submetidos a controle social. Dessa forma, é dever do Estado garantir a oferta da educação infantil com as seguintes características, exceto com requisito de seleção pública, de qualidade ou gratuita. Gente, pode seleção na educação infantil? Lembra que eu falei? Não, né? Não há requisito de seleção na educação infantil. Então, esse é o nosso exceto. Nosso exceto já vem na letra A. Já resolvemos. Né? Por quê? É dever do Estado garantir educação infantil pública, de qualidade e gratuita. Né? Dever do Estado, tá? Então, está lá, portanto, o exceto é requisito de seleção. Não há requisito de seleção para a educação infantil. Diretrizes curriculares nacionais, né? Faltou aqui, errou, né? Faltou o pluralzinho aqui, né? Para a educação infantil. Criança, qual é a concepção de criança que a educação infantil tem? É uma concepção ampla de criança. É um sujeito histórico e de direitos que, nas interações, né? Relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura. Vê que é uma visão bem ampla da criança como ser de direitos, né? Não como, coitadinha, né? Criancinha, não. É uma criança vista do ponto de vista da cidadania, né? Que brinca, que questiona, que aprende, que observa, que experimenta, né? E que produz cultura. Então, essa visão ampla que você tem que guardar quando você responder uma prova da educação infantil. Então, vamos lá. VUNESP 2023. Questão também atual. Considere a afirmação a seguir. É possível conceber a criança como criatura e criadora, capaz de estabelecer múltiplas relações, cidadã de direitos, ser histórico, produtor de cultura nela inserido. Essa afirmação está parcialmente correta, pois criaturas são seres transcendentais e não crianças. Essa foi bacana, essa alternativa. B, parcialmente correta, pois a criança só tem relações com a família e a escola. Só não, né? Parcialmente correta, pois a criança ainda não é pessoa de direitos. Totalmente correta ou totalmente incorreta.
E aqui, gente, é possível conceber a aquisição como criatura e criadora, né? Produz cultura, né? Estabelecer múltiplas relações cidadãs de direito, portanto, está corretíssimo. Então, a letra D, totalmente correta, né? Totalmente correta, bem bacana aí. Número 12, questão da banca UPNet e o AUP, né? De 2022. Gente, eu estou trazendo bancas aqui do país inteiro, né? De norte, nordeste, centro-oeste, sudeste, sul, né? Então, procuro trazer aí bancas variadas, né? De acordo com as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, está incorreto o que se afirma em a educação infantil é a primeira etapa da educação básica oferecida em creche e pré-escola. Estamos buscando o incorreto, ó. Cuidado, né? Risca na prova para você não esquecer. As vagas em creche e pré-escolas devem ser oferecidas próximas às residências das crianças da educação infantil, sendo gratuitas as crianças dessa etapa até os 7 anos de idade. 7 anos? Opa! B, eu tô achando que tem erro aqui na B, hein? Mas vamos lá. Eu coloco, quando eu estou fazendo prova, eu coloco assim, eu acho que é B. Aí deixo um risquinho aqui, né? Mas tem que ler tudo, né? Vamos confirmar. A criança é o sujeito histórico de direitos que nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva. Beleza. D. O currículo é um conjunto de práticas que buscam articular as experiências e os saberes das crianças com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico. Bacana essa também. E a proposta pedagógica, o projeto pedagógico é o plano orientador das ações de instrução. Realmente, esses 7 anos aqui, né? Nós já vimos idade da pré-escola de 0 a 5 anos, né? Creche 0 a 3, pré-escola 4 e 5. Portanto, aqui tá errado, né? Tá errado, é incorreto. É letra B de bola, certo? Olha aí, gente. Terminamos a nossa aula. Quer mais? Quer segunda parte? Esse vídeo tem que dar 100 curtidas. Se der 100 curtidas, tem segunda parte. Se não der, eu vou ficar bravo e não vou fazer. Tá bom? Agora eu tô assim. Assim. O pessoal fala no YouTube, você tem que fazer isso, Fábio. Né? Então, eu agora vou fazer. Se não tiver 100 curtidas, a gente não vai fazer a parte 2. Tá bom? Tô aprendendo esse negócio aqui. Então, gente, muito obrigado. Dicas que valem a pena para você pegar aí e fazer uma prova de educação infantil, tá bom? Grande abraço, sucesso. Se você passar no concurso, deixe o seu depoimento aí. Eu gosto, as pessoas falam, eu passei, professor, ouvi sua voz na hora da prova, né? Que bacana, gente, muito legal. É muito legal passar no concurso público. Tem que comemorar mesmo, tem que botar no Facebook, tem que fazer chabu, né? Porque você lutou, você estudou, você se dedicou, então tem que celebrar mesmo, tá bom? Grande abraço, até a próxima.